Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais inspiradoras de todos os tempos. Uma jornada de traição, sofrimento, fé e redenção. É a história de um jovem sonhador que foi da mais profunda escuridão da prisão ao cargo mais alto do Egito, logo abaixo do faraó. Preparem-se para conhecer a incrível saga de José do Egito. Tudo começa com um jovem chamado José, o 11º filho de Jacó. Ele era claramente o favorito de seu pai, que lhe deu uma túnica colorida, um presente que simbolizava esse amor especial. Mas esse favoritismo acabou gerando um ciúme profundo e perigoso em seus 10 irmãos mais velhos. Para piorar, José tinha sonhos vívidos e proféticos. Em um deles, os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam perante ele. Ao contar esses sonhos, sem maldade, ele apenas inflamou ainda mais a inveja e o ódio deles. Aos olhos dos irmãos, José não era apenas mimado, mas também arrogante. A oportunidade para se livrarem de José surgiu quando Jacó o enviou para ver como seus irmãos estavam, enquanto pastoreavam o rebanho, longe de casa. Ao vê-lo se aproximando de longe, a semente do ódio floresceu num plano terrível. Lá vem o sonhador de Seramelhas. A ideia inicial era Motelô, mas Ruben, o mais velho, sugeriu Jogelô, numa cisterna bácia, planejando secretamente resgata Lô mais tarde. No entanto, enquanto Ruben estava fora, os outros irmãos viram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. E Judá teve uma ideia, ainda mais lucrativa e menos suja de sangue. Que proveito teremos se matarmos nosso irmão? Vamos vendê-lo. E, assim, fizeram. Por 20 moedas de prata, José foi vendido como escravo. Para encobrir o crime, eles mancharam a túnica colorida com sangue de um cabrito e a levaram ao pai, Jacó, que, devastado, acreditou que seu filho amado havia sido devorado por uma fera. Enquanto Jacó vivia um luto que duraria anos, José chegava ao Egito, um lugar estranho e desconhecido. Mas mesmo na adversidade, algo extraordinário acontecia. Tudo o que José tocava prosperava. Sua integridade e competência chamaram a atenção, e ele foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. Em pouco tempo, José conquistou a confiança total de seu senhor. Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa e de seus bens. Parecia que finalmente a sorte de José estava mudando. Ele estava se reerguendo, provando seu valor, mesmo como escravo numa terra estrangeira. Contudo, uma nova provação estava prestes a testar seu caráter de forma implacável. A esposa de Potifar, notando a beleza e a competência de José, começou a cobiçá-lo. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, mas José se mantinha firme. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus e contra o meu Senhor, que confiou tudo a mim? Ele pensava, sua lealdade era inabalável. Um dia, quando estavam sozinhos em casa, ela o agarrou por sua capa, insistindo para que se deitasse com ela. Em um ato de desespero e retidão, José fugiu, deixando a capa para trás nas mãos dela. Ferida em seu orgulho e furiosa com a rejeição, ela transformou seu desejo em vingança. Gritando, ela acusou José de tentar atacá-la, usando a capa como prova de sua mentira. Quando Potifar chegou e ouviu a história, sua fúria foi imediata. Sem questionar, ele mandou José para a prisão. E assim, mais uma vez, José despencou. Do cargo de confiança na casa de um homem poderoso, ele foi lançado no calabouço real, um lugar escuro reservado aos prisioneiros do rei. Inocente, traído novamente, ele estava no fundo do poço. Poderia ser o fim para qualquer um, mas não para José. Mesmo na prisão, sua integridade e a bênção que o acompanhava se manifestaram. Logo, o carcereiro percebeu que José era diferente. Ele entregou a José a responsabilidade por todos os outros prisioneiros. Mais uma vez, mesmo nas piores circunstâncias, José se destacava pela sua competência
e caráter. 2 anos se passaram na escuridão daquela prisão. A vida de José parecia estagnada. Um ciclo de injustiça. Mas o destino, ou melhor, a providência divina, estava prestes a entrar em ação. De uma forma espetacular. O faraó do Egito teve 2 sonhos perturbadores na mesma noite. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas e belas saindo do rio Nilo. Mas logo em seguida, 7 vacas magras e feias subiram e devoraram as gordas. No segundo sonho, 7 espigas de grãos, cheias e boas cresciam, mas foram engolidas por 7 espigas mirradas e secas. O faraó acordou angustiado. Ele convocou todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém conseguiu interpretar o significado daqueles sonhos. Foi então que o chefe dos copeiros, que havia sido colega de prisão de José e tivera seu próprio sonho interpretado corretamente por ele, finalmente se lembrou do jovem hebreu. Hoje me lembro das minhas falhas, disse ele ao faraó, e contou sobre o prisioneiro que tinha o dom de interpretar sonhos. Imediatamente, o faraó mandou chamar José, tirado às pressas da prisão. Barbeado e com roupas novas, José foi levado à presença do homem mais poderoso do mundo. O faraó, impressionado, disse: "Ouvi dizer que você pode interpretar sonhos." A resposta de José foi humilde e cheia de fé. "Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável." Depois de ouvir os sonhos, a interpretação veio a José de forma clara e divina. "Os 2 sonhos são um só", disse ele. Deus mostrou ao faraó o que ele está prestes a fazer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representam 7 anos de grande fartura em todo o Egito. E as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representam 7 anos de fome que virão depois. A fome será tão severa que a abundância será esquecida. Mas José não parou na interpretação. Inspirado, ele ofereceu um plano de ação. "Agora, pois, escolha o faraó, um homem sábio e inteligente, e o coloque sobre a terra do Egito, e que ele recolha 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de fartura, armazenando o grão nas cidades sob o controle do faraó. Essa comida será uma reserva para os 7 anos de fome, para que a terra não pereça." O faraó e todos os seus conselheiros ficaram maravilhados. A sabedoria e a clareza do plano eram inegáveis. O faraó olhou para José e disse aos seus servos: "Acharíamos, porventura, outro homem como este, em quem há o Espírito de Deus?" Virando-se para José, ele declarou: "Visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e inteligente como você. Você estará sobre a minha casa, e todo o meu povo se governará pela sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você." Naquele instante, José, o escravo, o prisioneiro, o estrangeiro, foi nomeado governador de todo o Egito. O faraó tirou seu anel de sinete e o colocou no dedo de José. Vestiu-o com roupas de linho fino e colocou um colar de ouro em seu pescoço. Aos 30 anos, o jovem que foi vendido por seus irmãos agora tinha o poder de salvar uma nação. A história de José é uma poderosa lição sobre resiliência, fé e o triunfo do bem sobre o mal. Ele passou por traições, falsas acusações e anos de esquecimento, mas nunca perdeu sua integridade nem sua fé em um propósito maior. No fim, cada sofrimento foi um degrau que o preparou para o momento em que ele poderia salvar não apenas o Egito, mas também a própria família que o traiu, cumprindo de forma inesperada os sonhos de sua juventude. E aí, o que acharam dessa jornada incrível? É uma prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança e um plano maior em andamento. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias inspiradoras como a de José, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.